Os eleitores do Reino Unido votam agora para eleger um novo parlamento e o resultado promete ser histórico. As urnas fecham às 6 horas da tarde no horário aqui de Brasília. Assunto para o Américo Martins, direto de Londres. Uma boa tarde para você. Que prazer ter você aqui, que luxo ter você aqui no CNN 360. Conta tudo pra gente, Américo, como está o clima dessa eleição, dessa votação aí, e obrigada por estar com a gente. Estou muito feliz. O grande prazer é meu, Débora, Yuri, muito boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no 360. Débora, agora são quase 8 horas, o Big Ben vai badalar daqui a pouco, 8 horas da noite por aqui. Daqui a 2 horas, mais ou menos, vão fechar as urnas, pontualmente às 10 da noite aqui em Londres, às 6 da tarde, como você disse, aí no horário de Brasília. E neste momento, a imprensa britânica aqui vai divulgar os números de uma grande pesquisa de boca de urna feita por um instituto chamado YouGov, que é a maior instituição daqui, muito respeitada, e que vai fazer a maior pesquisa de boca de urna. Ela vai mostrar qual foi o resultado dessas eleições, ou pelo menos o que o Instituto acredita que tenha sido o resultado. A pesquisa que eles divulgaram ontem mostrava que o Partido Trabalhista estava na rota para ter a maioria histórica, a maioria mais folgada dos seus 124 anos de história como um partido político. E o Partido Conservador, que está no governo desde 2010, portanto há 14 anos, também está em rota para ter a sua pior derrota na história. Isso, obviamente, se todos os números das pesquisas se confirmarem. As pesquisas de opinião estão dando, desde o início do ano, consistentemente, pelo menos 20 pontos percentuais de vantagem para o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista, importante a gente destacar isso, fez um movimento muito forte nos últimos anos, desde 2020, quando o atual líder, Sir Keir Starmer, assumiu as rédeas do partido. O partido tinha flertado muito com a esquerda, uma extrema esquerda aqui no Reino Unido, sob a liderança de Jeremy Corbyn, que era o líder anterior. Ele era acusado, inclusive, de fazer vistas grossas a alguns ataques antissemitas, porque a esquerda do Partido Trabalhista aqui é muito a favor da Palestina, dos palestinos contra Israel. Então, e isso fora outras várias políticas. Então, o Sir Keir Starmer movimentou o Partido Trabalhista muito para o centro e conseguiu, nestas eleições, transformar a votação numa espécie de referendo sobre os 14 anos dos governos do Partido Conservador. Foram 5 primeiros ministros diferentes do Partido Conservador num período muito tumultuado, especialmente depois do Brexit, que foi aquele referendo que acabou levando o Reino Unido a deixar a União Europeia. Hoje, o Reino Unido tem muitos problemas na área social, o sistema de saúde tem as piores filas da história, a educação pública não anda bem, não tem recursos suficientes, os governos locais também estão sofrendo muito com falta de recursos que viriam ou deveriam vir do governo central, e os britânicos estão se sentindo muito mais pobres, muito menos felizes do que no passado. Juntou tudo isso, o Keir Starmer fez uma campanha promovendo mudança sem se comprometer muito, fez uma campanha bem centrista, bem se vendendo quase como um síndico que queria tomar conta da economia e do país, não fez nenhuma promessa mirabolante e contou aí com essa estafa do eleitorado com o Partido Conservador. Se as pesquisas se confirmarem, nós vamos ter uma vitória possivelmente histórica do Partido Trabalhista, que voltaria ao poder depois de 14 anos. Américo Martins, Yuri Pita falando contigo, um prazer recebê-lo no 360. Espero que venha mais vezes, não precise ter eleições para o Parlamento Britânico. A gente, só para checar, você prometeu que o Big Ben ia badalar. Badalou? A gente aqui não ouviu, aqui acho que badalou muito longe do microfone. Badalou longe do microfone, esse é um microfone muito direcional, pega só a minha voz. Mas eu estou na praça aqui, a Praça do Parlamento, esse prédio aqui atrás de mim é a Abadia de Westminster, que você conhece bem, Yuri, e ali na praça você já consegue ver o Big Ben, está fora da tela aqui. Essa outra torre
é a torre do parlamento, com aquela bandeirinha ali em cima, é a Torre Vitória. É por ali que tem uma entrada magnífica e por onde o monarca entra quando ele vai fazer os discursos de abertura do parlamento, que neste caso deve acontecer ali em meados de julho, especialmente se houver essa troca de comando e o Partido Trabalhista de fato assumir as rédeas da política por aqui. Exatamente, não, de fato, essa região de Londres aí é fantástica, lindíssima e vale a visita, inclusive, dentro do parlamento britânico, que é cheio, enfim, um prato cheio para quem gosta de política e de história. O Américo Martins vai continuar com a gente e a gente vai juntar ao nosso time aqui o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel, já na tela conosco. Professor, muito obrigado por estar aqui para a gente entender todo esse contexto que o Américo Martins já foi trazendo todas essas informações. Primeiro de tudo, né, a gente tem viu na eleição do Parlamento Europeu, viu agora nas eleições convocadas para a Assembleia Nacional Francesa por Emmanuel Macron depois do Parlamento Europeu, já viu na formação do governo italiano de Giorgia Meloni este avanço da extrema-direita no continente europeu. Claro que há uma série de fatores domésticos, como o Américo Martins estava falando, a estafa de material, digamos assim, do Partido Conservador para justificar essa volta dos trabalhistas. Mas este contexto de avanço da extrema-direita na Europa pode tornar a vida do futuro governo trabalhista mais difícil do que o normal? Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Todos que estão acompanhando aqui a CNN Brasil. Olha, Yuri, eu acredito que o movimento que nós estamos vendo no Reino Unido é um movimento muito específico, né? Como acabou de aparecer aqui no comentário do Américo Martins, já são praticamente quase 2 décadas de conservadores no poder no Reino Unido que não conseguiram dar uma resposta, seja mais à direita, seja mais ao centro, para as necessidades, né, para as demandas da população britânica, o que mostra, aí nas pesquisas, e provavelmente daqui 2 horas a gente vai ter um resultado mais concreto, numa vitória muito forte, uma vitória muito contundente dos trabalhistas, com uma agenda mais de centro, não necessariamente uma agenda de esquerda. Sim, pode ter questões mais progressistas, de seguridade social, de combate ao desemprego, de políticas de bem-estar social, mas muito voltadas ao centro. O que eu gostaria de trazer aqui é que a extrema-direita ela ainda permanece muito forte em alguns distritos, algumas regiões do Reino Unido, principalmente mais afastados dos grandes centros urbanos, no interior da Inglaterra, no interior da Escócia, da Irlanda do Norte e também do País de Gales. Provavelmente, nessas assembleias locais, regionais, melhor dizendo, terão um desempenho, talvez serão a segunda força política principal à frente dos próprios conservadores, que são mais moderados. Também é importante pontuar é que esse movimento político hoje do Reino Unido também reflete a incapacidade dos conservadores de terem apresentado uma agenda pós-Brexit. Eles foram eleitos, né, e reeleitos ao longo dos últimos anos com uma agenda de trazer soluções para os britânicos via Brexit que não se apresentou. A sociedade britânica hoje ela está deteriorada, não apenas em serviços de saúde, de educação, como a América comentou, mas a sociedade britânica hoje está muito fragmentada e que não compra o discurso da extrema-direita, mas sim busca um discurso de resolução de problemas, que é o próprio discurso do candidato principal do Partido Trabalhista, que diz que será um grande síndico do Reino Unido, ou seja, resolver problemas, seja uma agenda mais de centro, mais voltada à direita ou até mesmo mais à esquerda. Professor, uma dúvida sobre o que acontece ali na sociedade mesmo no Reino Unido. A questão é a seguinte, a gente vê onde a ultradireita ou mesmo a direita está florescendo, está voltando ao poder, tem muito um fundo ideológico que os leva também ao poder. Gostaria de saber, no caso do Reino Unido, de que maneira a questão ideológica participa e quais são os principais temas? É o tema realmente econômico? É a saúde? É a migração? Quais são os temas que estão levando a esse favoritismo tão grande do partido mais à esquerda? Olha, Débora, os temas, né, que o Partido Trabalhista tem trazido à mesa, né, tem colocado nas suas campanhas, tive a oportunidade de acompanhar um pouco a campanha britânica nos últimos tempos,
são, sobretudo, temas sociais e econômicos. Sociais no âmbito de melhoria do sistema de saúde público britânico, que era referência mundial até alguns anos atrás, também questões relacionadas ao desemprego. Tive a oportunidade de visitar a Inglaterra nos últimos 3 anos e percebi o quanto a sociedade inglesa piorou seus indicadores de emprego, mas também outros indicadores econômicos, como inflação, poder de compra, de acesso, né, a serviços e a produtos que a gente chama de cesta básica aqui no Brasil, se tornaram mais caros. Então, a agenda do Partido Trabalhista ela foi muito pautada em questões socioeconômicas, e aí vale um destaque, direcionadas especialmente para a classe média britânica, classe média baixa britânica, inclusive, que foi justamente aquele setor da sociedade que mais perdeu nos últimos anos, sobretudo em virtude do Brexit. A palavra Brexit também esteve um pouco presente na campanha dos trabalhistas, como uma tentativa de tornar a vida, o bem-estar, digamos assim, dos eleitores britânicos nos patamares pré-Brexit. Ou seja, foi também uma campanha um pouco nostálgica. Algumas peças publicitárias que a gente acompanhava faziam uma comparação do Reino Unido antes do Brexit, depois do Brexit, e também trazendo o Reino Unido agora no governo de Rishi Sunak, que é do Partido Conservador, e comparando com esse período anterior. Uma outra pauta também mais interessante de destacar, essa assim mais restrita ao interior do Reino Unido, especialmente aos outros 3 países que fazem parte, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, aí não uma pauta assim do Partido Trabalhista, mas de outros partidos, como partidos nacionalistas, enfim, é a questão de uma possível separação destes países do Reino Unido, né, que já é uma pauta antiga, sobretudo na Escócia, de levar adiante uma maior autonomia para estes países em relação a Londres, e aí, quem sabe, futuramente se tornarem, de fato, estados independentes. Mas isso, repito, foi uma agenda mais no interior do Reino Unido. Em Londres e nos outros grandes centros urbanos, né, Liverpool, Manchester, Nottingham, enfim, a questão e a pauta socioeconômica foi a pauta prioritária nos debates entre os candidatos trabalhistas e conservadores. Bem lembrado. Professor, o Américo Martins está conosco aqui. Vou pedir para ele entrar na nossa conversa, que acho que ele também quer colocar uma questões. Américo. Com muito prazer. Obrigado, Yuri. Obrigado, professor, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu queria lhe fazer uma pergunta mais relacionada à política propriamente dita, política ideológica, porque tivemos 2 fenômenos aqui nos últimos anos que estão refletindo nesse resultado das urnas agora. Por um lado, o Partido Conservador começou a virar cada vez mais refém da extrema-direita do seu próprio partido e acossado, inclusive, por esses nacionalistas do Reform UK, que o senhor muito bem colocou, que tem uma força extraordinária, especialmente no interior da Inglaterra, especialmente mais forte, inclusive, do que nos outros países que compõem o Reino Unido. E a liderança do Partido Conservador se perdeu, não conseguiu controlar esse extremismo dentro do próprio partido e nem apresentar alternativas. Por outro lado, o Partido Trabalhista conseguiu efetivamente, depois da eleição do Sir Keir Starmer, isolar a extrema esquerda do seu próprio partido. Lembrando que aqui os 2 partidos são grandes partidos umbrella, né? Guarda-chuvas de várias coalizões ali, de liberais, de diferentes pontos de vista. O Partido Trabalhista conseguiu estancar essa coisa da esquerda, inclusive expulsando do partido muitos membros extremados. O Partido Conservador não conseguiu fazer isso. Minha pergunta é a seguinte: é possível replicar em outros lugares o que o Partido Trabalhista conseguiu fazer, ir para o centro e tentar diminuir essa polarização que está destruindo a política em tantos lugares? Olha, Américo, excelente pergunta, e é o que a gente vê em menor proporção na própria Alemanha, né? O partido do chanceler Olaf Scholz, o SPD, que é o Partido Social Democrata, também tenta adotar uma agenda um pouco mais de contenção, né? De evitar extremos, de conseguir trazer a agenda para o centro. A Itália também, teve eleições recentemente, também tentou fazer esse tipo de mudança mais ao centro, de orientação mais ao centro. Mas é um trabalho muito difícil, né? A França agora, que vai ter eleições no segundo turno, também tentou construir, mas não se consegue, porque a pauta ideológica ela acaba se sobrepondo até mesmo à pauta socioeconômica, né? E que os partidos de extrema-direita, ou de uma direita radical, como a gente preferir chamar, conseguem fazer isso de uma maneira talvez um pouco mais refinada, enquanto que
talvez o caso dos trabalhistas é uma exceção, os partidos mais de esquerda têm essa dificuldade de fazer uma separação e colocar esses extremos mais distantes. Voltando ao caso do Reino Unido, a pauta independentista ou separatista, ela também está presente em alguns partidos mais à esquerda ou mais progressistas da Escócia, da Irlanda do Norte e do País de Gales, e que aí sim não consegue fazer essa separação. E aí entra o componente ideológico. Bom, se eu sou um eleitor da Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales, e tenho, ao mesmo tempo, uma agenda mais progressista, não quero, né, os Tories ou conservadores no poder, mas também defendo uma agenda de maior autonomia ou até mesmo de separação da coroa britânica, o meu partido acaba se tornando uma opção e não o Partido Liberal. Então a gente vai pegar em algumas regiões, alguns distritos, uma outra força política de corte mais à esquerda ou mais progressista, que não é o Partido Liberal. Eu cito sempre o caso da Escócia, que é um caso muito particular, que você tem ali eleitores que talvez se identifiquem com uma ideologia mais à direita ou mais à esquerda, mas que a pauta nacionalista acaba se sobrepondo e aí acaba tendo mais votos. Vai ser muito interessante a gente acompanhar os resultados hoje, e a partir das 22 horas, 18 horas aqui no Brasil, porque estes resultados serão um recado, obviamente para os trabalhistas, aí que se prevê uma vitória histórica, mas principalmente para o Partido Conservador. Quais são os conservadores que serão eleitos e qual é a ala ou as alas do Partido Conservador que ganharão mais espaço? De uma direita mais radical, de uma direita mais tradicional, enfim. Então, acho que a expectativa é muito grande para o Partido Conservador para saber qual é o caminho que vai ser tomado aí nos próximos anos, até mesmo para fazer oposição ao provável governo de Keir Starmer e ao Partido Trabalhista. É isso, vai ter uma lavação de roupa suja no Partido Conservador depois de deixar o poder e a ver como vai ser o desempenho do provável gabinete que será formado por Sir Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista. Professor Roberto Ibel, de Relações Internacionais da SPM, meu muito obrigado por participar conosco aqui. O Américo Martins ainda não está liberado, vai seguir na cobertura dessas importantes eleições no Reino Unido e volta ainda hoje nessa edição do CNN 360. E a gente também, Débora Bergamasco, consegue fazer uma rápida pausa antes de falar da visita do presidente argentino Javier Milei ao Brasil. É isso, em comunicado feito hoje, a Embaixada da Argentina avisou o Itamaraty sobre a vinda de Milei ao território brasileiro. É daqui a pouco.